Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Iniciaremos os trabalhos de hoje com a oitiva do senhor Felipe Costa Vicente. Agradeço a sua presença, a sua colaboração com a presente comissão parlamentar. Eu preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação em áudio nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952, e estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. A gente vem adotando em todas as oitivas a postura de dar um tempo para a testemunha fazer as colocações que acha necessário, se apresentar. Então, eu passo a palavra para você fica facultativo usar ou não esse tempo. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Dr. Felipe Costa Vicente, sou médico, cirurgião geral, formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, uma das figuras sempre entre as 10 melhores faculdades de medicina do país. Sou formado em cirurgia geral, tendo realizado residência médica no Hospital Heliópolis, em São Paulo, como um dos maiores hospitais públicos, hospitais estaduais da cidade de São Paulo. E sou professor do internato da clínica cirúrgica da FEMA, do curso de medicina da FEMA, tendo passado no concurso em 2019, edital número 10 de 2019. Queria já aproveitar para falar um pouquinho da atuação, que não se restringe a professor, mas sim a assistência médica à população de Assis, dentro da área de cirurgia geral principalmente, Então, essa atividade que até se sobrepõe durante as atividades acadêmicas, em que a gente tem a inserção do aluno na atividade diária, atividade médica, Então, a minha atuação é no internato, junto às nona e décima etapa do curso de medicina. Muito obrigado pelas explicações. Acho que você falou, mas eu perdi. Qual que é a sua titulação? Eu sou cirurgião geral, então sou especialista e hoje faço mestrado, sou mestrando em cirurgia geral e em cirurgia e medicina translacional pela Unesp de Botucatu também. Perfeito. Como que você deu a sua vinda para a FEMA? Eu estava em São Paulo, então eu tinha o desejo de voltar para o interior. Fiquei sabendo que a FEMA estava entrando no internato e haveria concurso para docente da medicina e com a necessidade das grandes áreas médicas, Então, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, obstetrícia e pediatria. Então, sabia que vi o edital e vi que eu me encaixava. Perfeito. Do quadro. E quem que fez as tratativas com você? Que tratativas? Como que você ficou sabendo do concurso? Sabendo, o professor Jairo comentou que havia um concurso e eu já tinha esse interesse em voltar para o interior, foi uma forma que eu me possibilitava esse retorno para o interior. Perfeito. E você se lembra qual que eram os termos salariais que estavam nesse edital? No edital? O que previa o concurso? Fica à vontade, Mas viu? se você não lembrar, você pode estar falando que você não lembra. Eu tenho aqui. Do edital, a remuneração por hora aula seria de R$ 50,76. R$50 e quanto? 76 centavos.
Isso é, não, isso é... Esse é o de agora, desculpa. Eu acho que não... Isso. Eu não lembro, não recordo exatamente como que era. Acho que tem... Fica tranquilo. Pode procurar sem pressa. Eu acho que É isso mesmo, é isso mesmo. R$50,76, perfeito. E você só prestou um concurso na FEMA, né? Só um concurso. Só tem um cargo só, professor. Professor 2. Só que Você tem 2 cargos de professores? cargo de professor 2. O concurso é para o professor 2. Existem lá professor 1, professor 2, professor 3, que é o plano de professor carreira. 4. É questão de titulação. Como eu sou especialista, eu configuro como professor 2. Só queria explicar, eu não sei se... Eu não consegui compreender ainda. Você tem 2 cargos? Não. Professor 2 é o nome do cargo. Ah, tá. Então você tem um É que vínculo. evolui conforme a titulação. Não, como relação sim, mas é que quando ele colocou que você perguntou quantos cargos, ele falou 2 cargos. Não, Então falei esse professor 2, que é o nome do cargo. Perfeito, pode Eu ir. só queria, eu não sei se vocês sabem o que um professor de medicina dentro do internato faz. Talvez isso seja relevante para vocês entenderem o que é a função do professor, qual é a atividade que eu exerço dentro do internato. Porque Pode explicar. existe uma atividade docente e uma atividade assistencial. Então, assim, eu não fico dentro de uma sala de aula ministrando uma aula, tá? A minha atividade é inserir o aluno no cotidiano médico, na prática médica. O que envolve isso? Então, envolve a assistência, toda assistência ao paciente. Então, visita hospitalar, no caso das atividades hospitalares, né? Então, a visita hospitalar, onde é feita toda a avaliação do paciente, evolução do paciente, onde é feita a prescrição, solicitações de exames, avaliações desses exames, no meu caso como cirurgião, as próprias cirurgias, os procedimentos, e o aluno nos acompanha em tudo isso, dentro da atividade que cabe ao aluno e algumas atividades que cabem somente ao profissional médico. O aluno, como em formação, ainda não tem condições de fazer, como por exemplo a cirurgia. O ato médico é feito pela equipe cirúrgica com o acompanhamento do aluno, participando de todas as etapas, mas o ato em si feito pelo cirurgião. Além disso, tem todas as discussões dos casos clínicos, né? Todas as discussões com os alunos, as discussões de temas, não só dos casos, mas dos temas que os alunos estudam e participam com a gente. Então, não é uma atividade que se resume a uma sala de aula. Tem toda a responsabilidade sobre os pacientes, sobre a saúde desses pacientes. Só para entender, obrigado pela explicação, você classificou em dois tipos de atividade do professor, né? A docente e assistencial. A docente é em sala de aula? Não. Não, no meu caso, eu não faço nada em sala de aula. Eu tenho atividade de segunda a sexta-feira, com exceção da quinta-feira à tarde, que eu vou para o ambulatório no Jardim Paraná. Todas as outras atividades são realizadas no hospital, segunda a sexta-feira, mais as visitas, algumas visitas aos finais de semana. Então, mas tudo isso entra como docente ou como assistencial? Isso acontece simultaneamente. Entendi, então não são docente e assistencial, é a mesma coisa. Não, é que eu entendi essa... Estou tentando explicar para vocês porque é uma coisa que se confunde, ela se sobrepõe. Entendi. É que eu vou tentando colocar de uma forma prática. Às vezes se confunde só dentro de sala de aula com giz na mão, né? Mas no caso, a aula seria uma aula também sem um quadro, mas dentro dessa orientação, seria isso? Isso, acho que... Eu acredito que é mais uma questão prática. Por exemplo, ele é médico, então ele vai fazer o atendimento ao paciente. O paciente está lá, com a condência, ele vai fazer esse atendimento. Os alunos vão
acompanhar esse atendimento para ver como funciona o atendimento médico, para entender. Então, eles estão sendo inseridos. E aí depois eles fazem todo o atendimento pelo médico, o médico faz o atendimento, Os alunos também junto com os alunos fazem os participantes, exames. e depois eles vão fazer essa discussão de caso. Então, assim, a atividade médica com a atividade de docente, elas são exercidas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, existem lugares em que o médico não faz parte, o professor médico não faz parte da atividade assistencial. Por exemplo, ele passa com os alunos, vê os pacientes, mas para a discussão com os alunos, ele não toma conduta junto ao paciente. Aqui a gente toma a conduta do paciente. Quem faz toda a conduta somos nós, professores. Então, de uma maneira assistencial. Peço palavra. Existe dentro do estatuto, porque existe essa, como o senhor mesmo colocou, existe essa confusão que precisa ser explicada. Existe dentro do estatuto a descrição desse cargo que o senhor exerce enquanto professor, porque professor, sala de aula, está lá toda a descrição, o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, né? Existe essa descrição desse teu cargo que você exerce dentro do estatuto da FEMA? O estatuto, não lembro de cabeça. Eu acho que eu vou tentar chegar por outro lado. No seu olerite, quando você recebe o seu pagamento, existe uma discriminação do que é atividade docente em sala de aula e o que é atividade feita em âmbito laboratorial, hospitalar, enfim? Qualquer cargo que a gente exerça, eu vou explicar teoricamente, certo? Ele tem que estar discriminado no estatuto, porque para eu prestar um concurso, numa lei, né? Numa lei, ele precisa estar discriminado, porque senão como que eu pago esse funcionário? É isso que eu gostaria de saber, se essa descrição de docente está discriminado em estatuto. Ele não vai saber responder. Sim. Não? Mas e essa questão do pagamento? Na hora que sai lá o seu pagamento, cumula todas essas horas e sai como hora-aula ou sai separado? Acho que a gente precisa abrir o olerite e ver, mostrar, porque assim, tem a hora-aula, tem a hora de disponibilidade, que são plantões ainda, que além dessa atividade toda, tem o plantão de disponibilidade, que acho que também merece uma explicação sobre isso, o que a gente faz nisso. O plantão de disponibilidade é o seguinte, o horário da FEMA é até às 5 horas da tarde, ali a responsabilidade dos professores junto aos pacientes. A partir disso é o plantonista. Existe um plantão de disponibilidade que é para o auxílio das cirurgias, principalmente ali na questão da ginecologia e obstetrícia, que é onde tem uma demanda maior. Então, eu como no plantão de disponibilidade fico à disposição caso seja necessário. Então, como que funciona isso? Meu telefone toca, tem um procedimento que precisa do auxílio, a gente sai, se desloca de onde estiver e vai para o hospital para fazer essa atividade, tá? Que é uma atividade que também exercida ali na presença do aluno, com a participação dos alunos, tá? Então, por exemplo, se eu estou num restaurante com a minha família, toca meu telefone e eu estou de plantão, eu tenho que sair e deixar minha família ir, ou se eu estou em casa, independente, a gente tem que... Essa atividade se configura dessa maneira. E como que você recebe por essa atividade? Você recebe integral o valor da hora-aula? Recebe Não, parte? eu recebo 1/3 do valor da hora plantão, R$40 por hora. R$40 por hora. Quais matérias, disciplinas... pode continuar. Dentro desse valor, também está em algum lugar que você colocou que o teu plantão, você fica na sua casa, tocou o telefone. Existe dentro também de algum documento que fala como será exercido esse plantão? Visto que a gente sabe que existe o plantão presencial e o Dr. Jairo até colocou para a gente esse outro plantão. Existem documentos que regem como será feito, como será o pagamento desses plantões? Eu sou só um prestador de serviço, essa pergunta tem que ser feita para a direção, porque eu não tenho isso, eu não tenho. Então, não é
se pedindo a palavra, acho que questões mais técnicas, se existe estatuto ou não, teria que ser visto com a direção. Aqui ele está na qualidade de professor prestando Doutor, serviços. do funcionário, a gente enquanto funcionário, a gente tem o dever de conhecer os nossos estatutos que regem os nossos direitos e os nossos deveres. Então, a pergunta que nós estamos fazendo aqui é se ele tem ciência do estatuto e se está regido. Então, é pertinente a pergunta. Agora, se ele não conhece, a resposta ele vai estar colocando que não conhece e não está ciente. Pode puxar o tom de voz, por gentileza, foi apenas uma colocação. Que eu acho Ninguém está que é alterando a pertinente. voz aqui com o senhor. Então, nós estamos falando e nós estamos fazendo o que é da nossa obrigação, somente isso. Tem razão. Você disse que prestou um concurso em 2019, né? É isso? Você entrou no cargo em 2019 mesmo? Não, entrei no cargo em 2020. 2020. Tá, é que eu tô dando uma... Vou ver se eu acho o edital aqui, que aí responde a sua pergunta. Um segundo. 2019, concurso público agente escolar. Segundo que eu vou achar aqui. Pela ordem, eu acredito que o que você está perguntando esteja na deliberação número 8 de junho de 2016. Do que se trata essa A deliberação? deliberação da FEMA, tá? Deliberação do Conselho Procurador número 8, 27 de junho de 2016. Ela está nas folhas 77 do primeiro volume da CPI. Que fala sobre a aprovação dos direitos e garantias trabalhistas e sociais do corpo docente da Fundação Educacional do município de Assis. No anexo 1, tem toda a regulamentação sobre os direitos e garantias, remuneração, data base, registro salarial, bolsa de estudo, plano de saúde, enfim, está tudo pormenorizado. Vamos seguir, depois a gente volta nesse tópico. Sim. Quais matérias, disciplinas que foram... você prestou o concurso para qual disciplina? Foi para uma disciplina Não é para uma específica? disciplina específica. Acho que o professor Jário já explicou um pouquinho. Que nós não temos disciplinas específicas no curso de medicina. É uma grade curricular um pouco diferente. Mas o meu concurso foi para aulas no internato. Né? E eu participo da Clínica Cirúrgica 1 e Clínica Cirúrgica 2. E tinha uma carga horária prevista? No edital? Uhum. No edital ele coloca como 4 horas semanais. E você lembra quais matérias, disciplinas foram objetos da prova que você prestou para ingressar na FEMA? São disciplinas de metodologia ativa de ensino e aprendizagem. Eu não vou lembrar os tópicos certinho, mas é dentro de metodologia ativa de ensino e aprendizagem. Você lembra quem que compôs a sua banca examinadora? Eram médicos? Professor Guilherme Salmite, que é médico, professora Shirlene, enfermeira, e a professora Camila, se não me engano. Camila Piccolo? Se eu não me engano. E quantas aulas você ministra na FEMA semanalmente? 40 horas semanais, mais Plantão? na verdade, aulas, as visitas de final de semana, que a gente divide entre os professores. Então, isso é variável, né? Depende do mês.
Essas aulas de final de semana são dentro dessa grade de 40 ou Não, de plantão? além da carga de 40. Ok, e aí essas visitas semanais somam em hora-aula também. Isso, só uma hora. E você tem controle de ponto? Tem. E você presta esse controle no final de semana também? No final de semana, Nessas horas de visita de final de semana? preciso lembrar se faz. Mas é que tem as atividades do final de semana que são as atividades assistenciais e com os alunos ali nas visitas. Então, mas tem controle de jornada dessas atividades? No ponto em si, acho que não. Como é que é calculada essas horas que eles são pagas no final de semana? Você que fala quantas horas você prestou de serviço nas visitas? A gente Tem exerce uma a escala? atividade lá das 8 ao meio-dia. Entendi. E você vai todo final de semana? Não, isso é dividido entre equipes cirúrgicas. E essa divisão de equipes é o Jairo que faz essa atribuição? Como é que funciona? A gente faz conforme a disponibilidade dos colegas. Então, mas quem controla se você foi esse final de semana ou se você não foi, por exemplo, para saber para quem que vai pagar? Se não for, o paciente não recebe assistência, ele não tem evolução, ele não tem prescrição, não tem nada disso. Então, assim, sempre tem que ir lá. Então, mas quem controla se você foi, se você Quem cumpriu, controla se vai ser até você ou se vai ser a Camila que vai receber, Isso. entendeu? Até julho, quem fazia esse controle era o professor Ricardo Stefani. Agora eu faço o apontamento para o professor Jairo e eu informo quem fez em cada final de semana. Você transmite isso via com? Via Econ. E você tem horas-aula atribuída na atribuição de aulas ou fica só como atividades assistenciais? Como não entendi a pergunta? Na atribuição de aula, que é feita todo início de ano, você tem quantas horas-aula atribuídas? 40 horas semanais. A minha atividade é atividade de horizontal dentro da enfermaria. Então, desde que eu iniciei, que a minha atividade iniciou junto ao início do internato. Então, desde o início eu estou 40 horas semanais, desde março de 2020, 40 horas semanais fazendo essa atividade diária na enfermaria. Peço a palavra. Pode falar. Dentro dessas 40 horas, o vereador colocou que existe uma atribuição. Todo ano existe uma atribuição e atribui a você essas 40 horas ou já é automático essas aulas? Como que é processado? A atribuição é o professor Jairo quem faz, então acredito que ele faça todo ano, mas isso já é, a gente sempre conversa e essa atribuição ficou de 40 horas. Tá, então o Dr. Jairo faz as atribuições no cada ano letivo para se iniciar o término? Cada semestre, né? A gente tem É semestral, não é anual. semestral. Você acumula algum cargo em emprego público, Não. além da FEMA? Você recebe bolsa de pesquisa do mestrado? Não. Você possui alguma empresa? Possuo. Qual? A empresa que é meu nome. Uma empresa médica. Meu nome. Pela ordem, é que quando a atividade médica, quando ela é contratada para fazer plantões, eles contratam uma empresa, eles pagam por CNPJ. Por exemplo, se ele vai fazer um plantão em outro hospital ou alguma coisa assim, eles contratam por CNPJ. É um CNPJ médico. E desde que você assumiu o cargo de professor na FEMA, você prestou algum serviço através dessa empresa? Sim. Com qual frequência? Eu tenho plantões e atividades médicas.
Como que é o nome da empresa? Felipe Costa Vicente. Não vou lembrar o nome correto. Não sabe se é microempresa, MEI? Pode ser. Provavelmente deve ser microempresa. Microempreendedor. É uma Aham. Não sei, não tenho certeza se é ME limitado ou se é só limitado. Provavelmente é microempresa. Mas ela é exclusivamente para exercer a questão dos plantões, porque eles não contratam uma pessoa física para não gerar encargos trabalhistas, eles contratam uma empresa. Tá. Isso é para todos os médicos. E através dessa empresa, você já teve contratos com a FEMA? Não. E com a Santa Casa? Com a Santa Casa, sim. Quais outros lugares você trabalha ou trabalhou nesse período desde que entrou na FEMA? Santa Casa de Palmital, Hospital Maternidade. Isso, geralmente prestando serviço até via empresa. Né? Você tem consultório particular? Tem. Onde? No Instituto Demian. Instituto o quê? Instituto Demian. Instituto Demian. Demian. Ok. É quem assiste? Isso. E quando você atende no seu consultório particular? Quando eu não estou na FEMA. Essa Com a palavra. palavra. O senhor colocou que trabalha para esses serviços também na Santa Casa. Você tem contrato com a Santa Casa? Tenho contrato com a Santa De Casa. quantas horas? Não, sou plantonista, Só então plantonista. depende do mês. Tem uma hora definida. Presto serviço de plantão. Apenas pela ordem, aí esses plantões são pelo CNPJ. Uhum. E qual que é a sua jornada na Santa Casa com esses Então contratos? varia, depende do mês. Mas em média, mais ou menos. Depende muito, depende. Um mês que você faz bastante, por exemplo. Oito plantões, 10 plantões. E essa remuneração é paga direto por esse contrato com a Santa Casa, né? Isso. Paga para a empresa, para sua empresa. E você recebe algum tipo de verba SUS também? Sim. Só pela Santa Casa ou por alguma outra De instituição? Santa Casa de Palmital. Acho que de SUS essas duas instituições. Você já trabalhou em algum município, autarquia, fundação na área de saúde? Além da FEMA, né? Não. Não sei se entra residência médica. Então você está como estudante. Só tem um olerite na FEMA, né? Só. O senhor reside em Assis? Sim. Desde quando você assumiu a FEMA, você está morando em Assis? Isso. A FEMA nunca teve que pagar deslocamento? Perfeito. Quando foi o seu primeiro contato com o ex-diretor executivo e atual diretor acadêmico Eduardo Vela? Contato com ele profissional, de encontrar na FEMA alguma coisa assim. Não tem. Mas somente após o concurso, antes você não Só teve? após o concurso, não conhecia. Quem autoriza o pagamento do seu salário, dessas verbas? É o Jairo ou o diretor executivo? Não sei. O senhor conhece o regimento do IMESA? Alguma coisa, não vou lembrar de tudo. O senhor participou da elaboração do plano de carreira dos professores da medicina? Não.
senhor tem conhecimento de um plano de carreira específico para medicina? Poucas coisas, não tenho conhecimento de... Você pode detalhar um pouquinho mais o que você sabe sobre esse plano de carreira? Só a questão da valorização da área onde o professor vai atuar. Por exemplo, eu sei que a hora hospital é maior do que a hora de sala de aula. Então, eu sei é isso. Você nunca chegou a ler esse plano? Não. Peço a palavra? Pode falar. E esse teu conhecimento foi formal, você leu em algum lugar, ou se foi informal em reunião, em fala, que esse valor hora-aula é diferente? Informal. Não li. Na verdade, li só, na verdade, não a diferença, mas aqui é composto no meu salário, só isso. Seu lerite, no caso. As Tem especificações que isso. Aham. Essa é a resolução que eu falei para vocês. Qual a resolução? É a que A trata-se. deliberação. A deliberação, desculpa. Deliberação número 8, de 27 de junho de 2016. Você poderia, por favor, encaminhar depois esse documento para a CPI? Ele já está sim. ele já tá no primeiro volume, Tá. folha 77, de 77 em diante. Você sabe como funciona o pagamento dos docentes da medicina? Em que sentido? Eu entendo o meu. Essa questão das horas. Quanto que é a sua hora-aula? Deixa eu ver. Vamos lá. A hora-aula em si, R$ 37,90. Aí tem uma série de bonificações que eu não vou saber falar exatamente o que cada uma vai ser explicado. Mas a remuneração mensal, eu acho que isso talvez seja relevante, ela é composta por pelo menos, eu acho que é isso que fala a deliberação, se eu não me engano, por pelo menos 3 quesitos, que é o salário base, o descanso semanal remunerado e a hora atividade. No meu caso, ainda tem a inclusão do plantão de disponibilidade. Você pode repetir só para anotar? Salário base, descanso semanal remunerado, mais a hora atividade. E qual que é o outro que tem o seu? É o Plantão de disponibilidade. E após essa série de bonificações, você tem aí quanto que vale a sua hora-aula depois disso? Para quanto passa? Tem que fazer conta aqui. Precisa fazer uma série de contas Tá, aqui. mas a gente segue. Como já perguntei. Quem fiscaliza as atividades realizadas por você? É o coordenador da medicina, o Jair? O senhor já realizou plantões na UPA? Não. O senhor tem ciência de que a FEMA é uma fundação pública do município de Assis? Sim. O senhor tem ciência de que a Constituição Federal define que o teto da remuneração no âmbito do município é do prefeito municipal, ou seja, R$ 22.000? Sim, e tenho também que quando a gente exerce 2 tipos de funções, por exemplo, a de professor e uma outra função científica como a de médico, isso tem uma variação
né, que é até constitucional. Né? Mas para esclarecer, você tem um ou dois cargos na FEMA? É um de médico, um de professor, ou só tem um de professor? É difícil explicar. O cargo de professor. O senhor tem ciência dos critérios utilizados para fixar o salário de servidor público? Necessidade de haver uma lei regulamentando o cargo, de haver uma deliberação do Conselho Curador falando sobre? Tem ciência desse trâmite necessário? A ordem, eu acredito que assim, não ficou muito claro que a questão de ser professor não é unicamente professor, ele é médico e professor. Os dois cargos se confundem. É que não são dois cargos, são Não, as duas funções se confundem. Perfeito. As duas funções, médico e professor, se confundem no mesmo cargo. Isso, perfeito. Entendeu? Então eu acredito que o ideal teria ter sido feita a administração da FEMA, ter elaborado de alguma outra maneira para não se confundir. Mas as duas funções se confundem no mesmo cargo. Perfeito, doutor. É esse que é o nó. O senhor tem ciência de algum outro médico que ocupe cargo no município, que receba salário acima do teto, além dos casos da FEMA? Eu não sei o salário de ninguém, desculpa. Tranquilo. Nem tenho interesse. A gente fez uma reunião aqui através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual eu sou presidente, o Jonas também faz parte, o vereador Gerson ali também faz, e nessa oportunidade a gente questionou várias coisas para o presidente da FEMA, o Arildo, e ele afirmou que a iSaúde era uma empresa de consultoria e telemedicina que visava dar suporte pedagógico para os alunos no âmbito da FEMA. Você tem conhecimento dessa empresa? Não. Nunca teve contato? Não. Você já teve contato com algum profissional da iSaúde? Se tiver, eu não sei se ele é funcionário da saúde, mas sabendo assim, não. Você disse que nunca trabalhou na UPA, né? A única atividade que eu exercia tinha no ano passado, se eu não me engano, uma atividade de 1 hora que a gente fazia uma avaliação dos pacientes potencialmente cirúrgicos, mas foi por um período de tempo, um tempo determinado que não tinha um professor ali. Mas eu nunca dei plantão, nunca fiz nada. E nesse tempo você teve contato com o serviço de telemedicina da iSaúde? Não. Nem a parte cardíaca? Não, minha parte é só cirurgia geral, essa parte cardíaca não. E nunca tive nada de telemedicina, nenhum contato com ele. Perfeito. Desde quando o senhor conhece a professora Arlete? Arlete, desde a minha capacitação. Onde? Depois que eu fui capacitação? na FEMA. Quando Então eu você conheceu ela já depois do tinha concurso? passado no concurso, né, já tinha sido... Aí a gente tem até no edital que é obrigatório ser feita essa capacitação. Então eu acredito que a professora Arlete eu conheci na capacitação. Eu não conhecia ela no escritório. Perfeito, da minha parte é só, de vocês. É isso, Felipe. Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado a todos.